Está no ar o programa Academia, seja muito bem-vindo. Durante todo este mês, vamos reexibir em cada programa assuntos que já foram ao ar na TV Justiça. No programa de hoje, vamos falar sobre proteção de dados pessoais no Brasil. É uma questão que tem gerado muita polêmica e que precisa ser amplamente discutida. No primeiro bloco, o assunto é o direito à privacidade e a proteção destes dados pessoais. A dissertação é da mestra em Direito Clarissa Menezes Vaz Mazzilli. Regulação do tratamento de dados pessoais no Brasil. Papel do usuário na defesa de um direito autônomo à tutela de dados pessoais. Dissertação apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de mestre no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, sob a orientação da professora doutora Cristiana Soares de Freitas. Fazer um cadastro em um site, criar um e-mail, baixar um aplicativo. Atividades normais no dia a dia de qualquer pessoa. Mas você sabe para onde vão os seus dados. No momento que concorda com os termos e condições de uso do site ou do aplicativo, seus dados estão protegidos? A dissertação de hoje discute a regulação e a proteção dos dados pessoais no Brasil. Discutem esse assunto aqui com a gente o mestre em Direito das Relações Internacionais, Felipe Rocha Martins Soares, e a mestra em Direito Constitucional, Eliane Saldan Fraga. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. Eu já me dirijo à Clarissa para pedir que ela faça uma exposição inicial do trabalho dela para que o espectador possa entender. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema com os senhores e com os telespectadores. Esse tema eu estudei a partir de uma experiência na atividade jurisdicional, vendo algumas demandas novas que começavam a chegar no judiciário e também na própria academia, percebendo algumas matérias novas relacionadas à tutela de direitos no âmbito da internet. Além disso, no dia a dia, vamos percebendo que em uma sociedade em rede, como vivemos hoje em dia, a informação, o dado pessoal, toda informação é muito relevante para qualquer tipo de economia e interação social, mas o dado pessoal, nesse ambiente especificamente, passou a se mostrar como uma matéria-prima que norteia muitas atividades. Atividades, por exemplo, do Estado, seja no desenvolvimento de políticas públicas, ou ou também de vigilância por parte do Estado, ou atividades no âmbito do mercado por agentes econômicos. E a partir disso, houve uma sensação de que o usuário, o titular desses dados, está em uma posição um pouco hipossuficiente em relação aos demais agentes. E foi com esse objetivo que eu passei a estudar esse tema, a fim de verificar o quanto esse direito à tutela de um dado pessoal é reconhecido no nosso ordenamento jurídico no Brasil e qual é realmente a posição do usuário em face desse direito. Se há conhecimento sobre a existência desse direito ou sobre a dimensão de violação que esse direito sofre no dia a dia, seja em atividades comerciais, como hoje em dia existe o marketing diferenciado, uma microeconomia pautada nos dados, ou seja, nas atividades do Estado mesmo, por meio de vigilância feita a partir de dados pessoais ou do desenvolvimento de políticas públicas com uso dessa informação de maneira, às vezes, não consciente por parte do titular desse dado. E foi a partir dessa motivação que eu desenvolvi essa pesquisa, juntamente com a professora Cristiana, e partimos de uma ideia de verificar como que no ambiente regulatório brasileiro isso está sendo tratado hoje em dia e qual é a participação do usuário, qual a sua força de influenciar na criação desse ambiente regulatório que é muito desafiador, já que é necessário conciliar uma série de interesses para que essa matéria-prima tenha o seu valor reconhecido, possa ser utilizada pela economia ou pelo Estado, e ao mesmo tempo para que o usuário não fique numa situação tão desfavorável e sem poder exercer a sua autotutela em relação a esse direito. Bom, então vamos já convidar os nossos debatedores para fazerem suas questões. Eliane, muito obrigado por vir aqui novamente. Eu peço que você faça uma questão para a Clarissa. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e eu quero parabenizar pelo trabalho, pela escolha do tema, pela forma como você enfrentou em profundidade, reunindo pensamentos de diferentes correntes, então isso enriqueceu muito o debate, né? E nessa linha de pesquisa, eu
você cita bastante uma das teorias regulatórias encabeçadas pelo Lessig, né, ele tem uma frase célebre até, que o código é a lei. A gente está numa sociedade, basicamente, que vive uma algoritmocracia, né, digamos assim, e realmente é preciso conciliar esses interesses para poder seguir em frente sem engessar o desenvolvimento, mas sem deixar os nossos dados à deriva, né? E aí você faz uma diferenciação muito interessante sobre o conceito de privacidade já defendido, já previsto em nossa legislação, e uma ramificação da privacidade autônoma, como o direito à tutela dos dados pessoais, que é a tentativa dessa regulamentação de conferir ao titular dos dados o poder sobre o que é feito com o seu dado, né? Então, eu queria que você esclarecesse assim, quais os efeitos práticos, né, nessa nova regulamentação, e juntando um pouquinho aí o conceito de extimidade, que é um conceito novo, pouco difundido e muito valioso nesse cenário. Agradeço a sua pergunta, vai ser boa para esclarecer alguns pontos essenciais do estudo. Por exemplo, uma das premissas adotada foi justamente o fato de que a tutela dos dados pessoais se distingue da privacidade. A privacidade já é amplamente reconhecida no nosso ordenamento, todos temos alguma noção do que significa isso. Mas o que ocorre é que a ideia que orienta o reconhecimento de um direito à privacidade, que é a separação de público e privado, não é suficiente para tutelar um dado pessoal. Pode haver, por exemplo, uma ofensa ao direito de tutela de um dado pessoal sem que haja ofensa à privacidade. É possível, por exemplo, que uma pessoa queira exercer o direito de ter conhecimento de como um dado seu é utilizado. Por exemplo, de como que suas informações são utilizadas num sistema de credit scoring, que já é aceito hoje em dia pela Lei de Cadastro Positivo e na jurisprudência brasileira. E não necessariamente isso implicaria uma ofensa a um direito à privacidade. Então, a dinâmica que se aplica para a tutela de um dado pessoal é a da autodeterminação sobre a sua informação e não necessariamente da ideia de sigilo e público, de público e privado. Então, o objetivo de resguardar um segredo sobre alguma informação pessoal orienta uma noção de privacidade, mas de dado pessoal não. É apenas uma questão de autodeterminação sobre o que é feito com essa informação. O direito à intimidade passou a ser necessária a sua tutela quando se trata especificamente de ações realizadas por usuários numa rede de computadores, como a internet, e, por exemplo, em redes sociais, em que eu posso escolher, cada um pode escolher que tipo de informação vai ser divulgada naquele meio. No entanto, o fato de ter sido divulgada uma informação, uma situação, uma experiência do usuário, não significa que aquilo se tornou de domínio público, que é um valor que alguma empresa, alguma companhia privada ou até mesmo o Estado pode tentar defender. Então, o direito à intimidade confere ao titular dessa informação a faculdade de ter uma informação divulgada ou não conforme a sua própria discricionariedade e não conforme uma ideia de que aquilo foi levado para domínio público. Clarissa, você já disse que é desafiador, essa regulação é uma coisa desafiadora, mas explica para o nosso espectador por que essa regulação na internet, dessas coisas da internet, ela é tão desafiadora do que na própria realidade. Por que é tão difícil regular assim na internet? Toda pretensão de regulação é bastante desafiadora de qualquer maneira, porque sempre é necessário conciliar muitos interesses. E é preciso, por exemplo, permitir o desenvolvimento econômico, mas, ao mesmo tempo, tutelar direitos dos indivíduos. Como premissa para eu partir para esse estudo, eu percebi que isso era um pouco mais complicado na internet, em primeiro lugar, pela forma como ela foi criada, a internet. Ela surgiu dentro de um ambiente acadêmico, com o objetivo de existir um ambiente de comunicação muito boa num momento de guerra, principalmente dentro da academia norte-americana. E não como um ambiente para exercer cidadania ou para exercer atividades econômicas ou vigilância. E, com isso, acabou que a internet existe hoje, possui uma arquitetura de rede que não é do conhecimento de muitas pessoas. Por exemplo, os dados não passam de forma aérea para os lugares, eles são transitados por meio de uma arquitetura física, de backbone, de cabeamento. E quem detém o conhecimento sobre essa tecnologia é quem hoje tem a maior força de influência de como esses dados vão ser tratados. Então, e ao mesmo tempo,
como esse desenvolvimento da internet surgiu sem que fosse feito por meio de leis impostas, e sim de uma maneira muito natural, na medida das necessidades a que foi sendo criado esse cenário, surgiram também alguns elementos muito críticos para que a internet funcione. Por exemplo, os nomes de domínio, que hoje em dia são essenciais para que cheguemos a algum site, por exemplo, são limitados, e quem é que determina quais serão os nomes de domínio, quem faz essa distribuição ou não. Isso começou a ser feito por uma empresa privada e depois isso passou a ser feito conjuntamente com o Estado norte-americano. A mesma coisa os números de IP de cada um dos usuários. Isso tudo pode ser usado para finalidades simplesmente de permitir a comunicação na rede ou finalidades econômicas, finalidades de controle de mercado, controle de opinião pública, enfim. E aí que é a maior dificuldade, o maior desafio de regular nesse ambiente. Bom, eu vou pedir então uma questão para o Felipe. Bem-vindo novamente, Felipe. Obrigado, é uma satisfação, um prazer estar aqui de novo com vocês, tá? E eu queria parabenizar a Clarissa também pela riqueza do trabalho dela, pela profundidade da pesquisa, pelo aprofundamento que ela conseguiu trazer para o tema, e a complexidade realmente é um tema que a gente ainda não entende em toda a sua amplitude, né? Eu vou começar a minha pergunta com duas máximas, né? A primeira é uma máxima que já é popularizada na internet, que diz assim: se você não paga nada por um produto ou um serviço, você é o produto, né? Quer dizer, os seus dados é que fomentam essa economia, essa nova economia criativa também, e isso é importante, né? A gente precisa ter esse desenvolvimento. A segunda máxima, que também tem sido muito popularizada, é que o dado é o novo petróleo, né? Com uma diferença: o petróleo é escasso e o dado é o volume com que é criado, gerado e multiplicado e transita e processado, e é processado, só aumenta, né? Aumenta com a internet das coisas, aumenta com novas tecnologias de processamento, aumenta com a inteligência artificial, que precisa de um grande volume de dados. A questão é como achar uma regulação, um meio termo. Você parece ter um embate, de um lado, entre privacidade e segurança, do outro lado, entre privacidade e desenvolvimento econômico. Como transformar esse paradigma, fazer com que deixe de ser um embate e fazer as duas coisas conviverem, né? Quer dizer, como que eu acho o equilíbrio entre a privacidade, que é importantíssima, e o desenvolvimento econômico, uma vez que essas empresas são baseadas em dados, né? A economia é baseada em dados. Seria aí um equilíbrio, né, Clarissa? Obrigada pela sua pergunta. Eu imagino que essa pergunta ainda possa ser e será o pano de fundo ainda de muitas pesquisas. Essa resposta não está pronta. E, na verdade, é um grande desafio desse ambiente regulatório, já que as atividades com o uso dos dados pessoais não são apenas uma realidade, mas também são desejadas por nós usuários também. Muitas pesquisas já existem e algumas podem ser encontradas no trabalho, feitas em outras universidades, em alguns institutos de pesquisa e de defesa do próprio consumidor, que mostram que, em primeiro lugar, o conhecimento do usuário ainda é muito pequeno nesse tema. E as empresas e o governo estão numa situação muito superior em termos de autodeterminação informacional quanto a esse assunto. Então, primeiramente, para se chegar numa posição, em um contexto de regulação melhor, é preciso, em primeiro lugar, conferir a cada usuário um conhecimento um pouco maior sobre essa situação, a fim de que ele possa, a sociedade civil possa, como um todo, exercer uma ingerência um pouco maior na criação dessa regulação. E talvez, a partir dessa amplitude maior de informação, é possível chegar em algum contexto de regulação em que haja uma compatibilização um pouco maior de interesses e que não fique o usuário tão subjugado. É possível, por exemplo, criar alguns mecanismos de incentivo às empresas, incentivo econômico ou tributário, para que esse direito seja abarcado nas suas políticas de cada empresa. Mas ainda é uma questão em aberto e que precisa de muito estudo. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais uma curiosidade sobre o uso de dados pessoais no Brasil pelo governo para fins de investigação. Fique conosco, o Academia volta já já. E o programa Academia está de volta com mais uma dissertação que fala sobre dados pessoais.
Imagine você ter os seus dados entregues pelo seu provedor de internet, por exemplo, a pedido do governo para uma investigação. Esse é um dos aspectos da dissertação do mestre em Direito das Relações Internacionais, Felipe Rocha Martins Soares. Felipe esteve no primeiro bloco como um convidado e agora volta para apresentar o seu próprio trabalho. A correção do descompasso entre o direito e a internet na regulação do acesso estatal a dados pessoais. O emprego de métodos do direito internacional privado diante dos limites do direito internacional público. Dissertação apresentada como requisito para a conclusão do curso de mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília, sob orientação do professor doutor Nitish Moneburro. Pode uma empresa de tecnologia estrangeira, mas com atuação no Brasil, negar à justiça brasileira o acesso a dados pessoais de suspeitos em uma investigação sobre crime organizado? A alegação da empresa é de que não poderia fazer isso sem a permissão de autoridades do país de origem e onde, fisicamente, estão armazenados os dados em questão. O exemplo apresenta a discussão de hoje sobre os limites sobre o acesso a dados das pessoas pelo Estado. É agora, no Academia. E participam hoje do programa a professora de Direito Internacional Público, Ana Flávia Veloso, e o mestre em Ciência da Informação, Mauro Leonardo Cunha. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E eu já peço ao Felipe, seja bem-vindo, viu, Felipe? Que você faça uma exposição inicial para que o espectador em casa possa entender o assunto, já que os nossos convidados já conhecem o seu trabalho. Por favor. Muito obrigado à TV Justiça pelo convite, obrigado a você pela apresentação, obrigado aos convidados pela presença aqui hoje. E a gente vai falar sobre um tema que é a regulação da internet. A internet está dividida entre forças que querem regulá-la ou dominá-la de alguma forma. E existem duas abordagens que são extremas, estão em dois extremos diferentes. De um lado você tem uma ideia de liberalização da internet, que a internet deve ser uma coisa totalmente livre de interferências, de ingerências estatais. Ironicamente se chamou isso na década de 90 de cyberanarquia. E de outro lado você tem forças estatais bastante incisivas que querem regular por completo o fenômeno. E aí algumas tentações autoritárias aparecem nesse momento. A minha proposição é que a gente tente achar o meio termo entre as duas coisas. Não sejamos autoritários com relação à internet, evidentemente, e tampouco deixemos tolhida a capacidade estatal de prover segurança aos cidadãos à medida que fenômenos como a Deep Web, a Dark Web vão avançando, mas mesmo assim, à medida que você tem atos ilícitos, crimes, terrorismo, outras práticas danosas aos interesses estatais, que acontecem tanto no mundo, e eu vou chamar o mundo físico aqui em contraposição ao mundo cibernético, tá? Acontecem tanto no mundo físico e geram efeitos ou produzem resultados no mundo cibernético, como eventos que acontecem puramente no mundo cibernético. A grande pergunta é, qual é a melhor abordagem para regular esse fenômeno no tocante à ação estatal, no momento em que o Estado quer investigar, que o Estado quer coibir ilícitos, que o Estado quer entrar nesse mundo da internet, no primeiro momento, depois a gente fala em Deep Web, Dark Web, a gente coloca outros elementos aí como a criptografia dentro dessa problemática. Tá? O debate, ele se inicia, no que diz respeito à minha pesquisa, é um debate sobre jurisdição. Tá? Quer dizer, você tem um fenômeno global que muitos estados tentam regular como se fosse um fenômeno local. Qual é o equívoco aí? É entender a internet como se ela fosse uma extensão do mundo físico. Ela não é uma extensão do mundo físico, ela é um fenômeno novo. Você pode perguntar assim, olha, mas já não existe há muito tempo, desde que você tem, por exemplo, a internacionalização dos bancos, já não existe há muito tempo essa preocupação do Estado de conseguir dados em outros locais? Sim. Mas a novidade que se apresenta e o desafio que se apresenta nos últimos 20 anos é a pulverização das jurisdições. É que a internet consegue gerar efeitos em todos os países do mundo ao mesmo tempo. Então, você vai ter circunstâncias em que vários países querem regular o mesmo fenômeno. Um fenômeno específico, que é o objeto de estudo do meu trabalho, da minha pesquisa acadêmica, é o fenômeno do acesso a dados pessoais. Quer dizer, você tem alguns acontecimentos que geram efeitos em diversos locais ao mesmo tempo.
você tem algumas situações em que você não consegue saber de onde partiram essas ações, de onde vêm essas iniciativas, porque é muito fácil se esconder no mundo virtual. E você tem diversos desafios ao Estado, por exemplo, impostos pela criptografia para regular esse fenômeno. E aí o objetivo é buscar uma resposta, uma metodologia nova, propor um método para você aplicar a jurisdição na internet, uma vez que os métodos tradicionais ou os fundamentos tradicionais da jurisdição são fortemente desafiados por esse mundo. Bom, então, Felipe, eu vou pedir agora uma pergunta de um dos nossos convidados, a nossa convidada, Ana Flávia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Parabéns, Felipe, o seu trabalho está muito bem escrito, muito instigante, muito interessante. Você acredita que esse direito internacional público que está aí, esse conjunto de tratados, de técnicas de negociação, esse direito fundado no consentimento dos Estados, na soberania dos Estados, você diz que esse direito internacional público, tal como ele é, com seus postulados e com seus princípios, não é adequado? Ou você diz que o conjunto de regras disponíveis não são adequadas, que para isso o direito internacional público teria que se reinventar, mas se reinventar, se reestruturar dentro das suas próprias bases? Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Bom, obrigado, professora. Foi uma excelente pergunta, inclusive, uma ótima provocação. Obrigado pela pergunta. Bom, a lógica é a seguinte. O que eu estou propondo é uma questão de método. O método do direito internacional público hoje não é adequado para resolver esses problemas. O método como você emprega ou justifica o exercício de poder estatal via jurisdição é inadequado. Explico por quê. Então, é muito mais uma questão metodológica do que dogmática. Tá? A crítica é ao método, não à ciência em si. E por que esse método é inadequado? Vamos pegar o caso do Brasil, por exemplo, se a gente olhar para o artigo 11 do Marco Civil da Internet, ele vai nos dizer o seguinte: aplica-se a jurisdição brasileira sobre qualquer ação de coleta, processamento, envio, remessa de dados que ocorra em território nacional, e aí ele vai expandindo nos seus parágrafos para dizer o seguinte, quer dizer, a gente tem um aspecto aí puramente territorial, né? A aplicação do método de determinação da jurisdição com base no território. Mas aí ele vai expandindo para dizer até o ponto que, se tiver um nacional brasileiro, princípio da nacionalidade ativa, se tiver algum terminal de computação, qualquer que seja, sediado no Brasil, eu vou aplicar a jurisdição e a lei brasileira. Então, eu tenho dois cortes aí, né? Eu tenho um momento em que eu determino qual é a jurisdição aplicável, eu tenho um momento em que eu determino a lei aplicável. Para os dois eventos, o direito brasileiro, mas não só o Brasil, a maioria dos países do mundo vai agir assim. Na verdade, quase todos. A gente tem algumas decisões, precedentes isolados, que propõem um referencial mais cosmopolita, que é o que eu estou propondo no meu trabalho também. Vamos pedir agora uma pergunta do professor Mauro Leonardo. Eu vou buscar justamente aquele gancho da inadequação do direito internacional público ao controle, né, ou mesmo à jurisdição sobre esses problemas. E aí eu pergunto, mas a gente pode circunstanciar o esquecimento em só uma área do mundo e não em outra, quando eu posso facilmente acessar um site na China? A grande pergunta é, será que ainda dá para considerar o direito internacional público como capaz de controlar ou minimamente regular esse tipo de fenômeno? Por que a gente vai para o direito público, começa falando em direito internacional clássico? Porque a gente está tratando aqui de uma esfera de segurança nacional e segurança pública. Então, a gente não consegue necessariamente pegar respostas dos fundamentos do direito transnacional ou de um direito administrativo global, por exemplo, de pensar fora do padrão estatal clássico para responder a um problema de segurança pública e segurança nacional, que indiretamente também afeta outra questão de ordem pública, que é a privacidade das pessoas. Então, quando a gente vai determinar esses paradigmas, a primeira opção acaba sendo olhar para o direito internacional público em si. Agora, é interessante a sua provocação, porque quando você para pensar, tem um texto clássico já de 1961, do professor Donald Troutman, que faz justamente essa pergunta. Por que a gente não olha para o direito internacional privado para resolver alguns conflitos de leis de ordem pública? Primeiro, respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente está tratando de questões de ordem pública, questões de segurança pública, contra-terrorismo, segurança nacional. Então, a gente precisa desse arcabouço técnico do direito público. Porém, a grande pergunta é, quando você tem essa sobreposição regulatória na internet, vamos fracionar em três partes novamente. Eu tenho o dado estático, o dado armazenado num data center, eu tenho o dado em trânsito e eu tenho a questão da criptografia, tanto em trânsito quanto armazenada. O dado estático,
existe a tendência de impor a lei do território. O dado em trânsito, existe a tendência de impor as leis dos vários territórios por onde esses dados passam. Se a gente pegar, por exemplo, alguns daqueles programas de espionagem revelados pelo Edward Snowden, tem um que se chama Tempora e outro que se chama Upstream, que é de interceptação de cabos cibernéticos que se passam pelos territórios dos respectivos países. O cabo passa no meu país, eu tenho jurisdição sobre ele. Ok. E se a gente pensar no fenômeno da criptografia, o Brasil já se prolataram no Brasil 4 ordens judiciais mandando bloquear o WhatsApp. A última, de uma juíza do Rio de Janeiro, ela dizia o seguinte, olha, o que eu acho que o WhatsApp devia fazer é mudar o código-fonte dele para se adaptar às leis brasileiras. Indiretamente, o que ela está fazendo? WhatsApp, você que está aí sediado na Califórnia, sei lá onde seja, eu estou dando uma ordem extraterritorial, que, via de regra, não é chancelada pelo direito internacional público, por isso eu preciso voltar para ele também. E aí eu volto lá para 1927, para o caso Lotus, e eu estou dando uma ordem extraterritorial que não é chancelada pelo direito internacional. Como que eu vou obrigar um prestador de serviço em outro país? Ah, mas a lei brasileira se aplica porque ele presta serviço para o público brasileiro. Ok, mas eu tenho um conflito clássico de leis aí. Eu tenho uma lei americana que, por força do seu First Amendment, por exemplo, garante a ampla liberdade de expressão e garante que o desenvolvedor do código-fonte do WhatsApp o faça da maneira que achar mais conveniente, mas, por outro lado, eu tenho a lei brasileira dizendo, olha, esse aplicativo precisa se adaptar à lei brasileira. Eu preciso achar um método, e o método que eu estou propondo é o método do direito internacional privado. Bom, Felipe, nosso tempo acabou, eu te agradeço, parabéns pelo seu trabalho, interessante, instigante, a gente tem muito a ver ainda sobre isso, né? A gente tem que entender muita coisa e perceber e observar essas mudanças que vão ocorrer. Muito obrigado por vir aqui compartilhar as ideias. Eu agradeço também aos nossos convidados, a professora Ana Flávia Veloso. Mas tudo um prazer renovado. Meu sempre, professor Mauro Leonardo, muito obrigado, viu? A Academia fica por aqui, você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Até o próximo. Tchau.